Olá pessoal, tudo bem por aí? Hoje a gente vai fazer mais um projetinho de crochê. Eu chamei de top nó. Eu não sei se minha filha vai mudar o nome, que às vezes eu boto um nome que é mais fácil para mim, ela bota um nome mais fácil para o público, né? Ela é que é a editora, a marketing, é tudo que passa para as pessoas, né? Eu sou a artista, a artesã. Nós vamos precisar de linha. Eu vou usar essa linha aqui, que eu já falei para vocês que eu comprei bastante, então eu tenho sobrando, né? É a linha Fredo da Círculo. O tex dela é 434. O Orienta, agulha de crochê de 3,5 a 5. Nós vamos usar a agulha número 5. Tesoura, agulha de tapeceiro, fita métrica e marcador de carreira. Nós vamos fazer 2 retângulos iguais, sendo que o retângulo vai medir 47 centímetros por 21 centímetros. Então aqui na parte maior é 47 e na parte menor 21. Sendo que 27 centímetros desse retângulo a gente vai fazer todo em ponto alto. Então são 37 pontos altos. E o restante desses 47 centímetros, que corresponde a 20, né? Nós vamos fazer ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, pulando, né? Quando faz a correntinha, pulando o ponto de base correspondente, que aí fica assim quadriculadinho. Então nós vamos fazer 2 desses. Depois que tiverem os 2 prontos, a gente vai unir essa parte aqui do ponto alto cheio e com a outra parte, e vamos fazer uma costura que quando a gente virar, vai parecer que a gente deu um nó nos tecidos, tá? Então, vamos começar. Eu preciso de 37 pontos altos. Ó, eu puxo do meio aqui, que eu acho que é melhor pra gente puxar conforme trabalha, e se eu precisar de 2 fios, eu tenho o do meio e eu posso puxar o daqui também, porque quando a gente for fazer as alças, a gente vai precisar de 2 fios. E por aqui fica melhor, não precisa tirar isso aqui e não fica rolando o rolo, né? O novelo. Vamos lá. Dois. Eu acho que eu já falei pra vocês dessa linha, né? Ela solta, ela desfia, tá vendo? Assim, ela não é enroladinha. Então é mais difícil de trabalhar. Por isso que ela tá encalhada aqui em casa, mas eu resolvi desencalhar. Ela é ótima, ela é macia, ela é gostosa, mas na hora de trabalhar tem esse inconveniente. Mas é só ter paciência e fazer com calma que dá tudo certo. Com calma e paciência a gente chega lá. Tem um pouquinho menos de 21 centímetros aqui, porque quando a gente faz o ponto, ele aumenta um pouquinho. Então, vamos medir depois que a gente fizer a primeira carreira, tá? Então, fiz 39 pontos altos, né? Porque, pra mim, 2 correntinhas correspondem a um ponto alto. Vou pular as 2 primeiras, né? Que seria o primeiro ponto alto da carreira. E vou para a terceira. Importante nesse trabalho é que a gente faça sempre com ponto ímpar, quantidade de ponto ímpar, porque no final, quando a gente for fazer essa parte aqui, a gente precisa de ponto ímpar para começar com ponto alto e terminar com ponto alto, não terminar com correntinha. Aí agora eu vou preencher todos os pontos
até o final. Não precisa pegar a alcinha de trás não, tá? Não vai fazer muita diferença no nosso trabalho não, e pegar a alcinha de trás é muito mais chato. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, tá vendo? Ficaram esses dois fiozinhos que são pra passar por baixo. Não deixa assim, porque se você precisar desmanchar, é um sacrifício pra desmanchar. E pode aparecer no trabalho final. Ajeita direitinho. Ponto alto todo mundo lembra, né? Laça o fio lá atrás, tira 2 e tira 2, não tem mistério. Pelo menos para quem me segue, para quem é inscrito no meu canal, não tem mistério. Quero agradecer aos meus... Ó, puxei menos fio do que tinha. Não deixa, porque senão pode aparecer no final. E também, se você precisar desmanchar, dá um nó danado. Aí você acaba perdendo linha. Eu quero agradecer os meus inscritos. É muito importante o apoio de vocês. Pra gente alavancar o canal e continuar fazendo os vídeos, né? Que são... Eu, pelo menos, gosto muito de fazer, eu acho muito legais. Me dá muita satisfação. E eu acredito que quem tá vendo também e aprendendo deve ficar bem feliz, né? Bom, eu vou fazer a carreira inteira e volto pra gente ver como que a gente vai começar. Porque a gente pode começar com 3 correntinhas ou daquele jeito que eu mostro pra vocês do ponto falso, ponto alto, né? Para ficar menos espaço, menos buraco. Aí eu vou terminar e volto no final da carreira pra gente ver como é que começa. Até já. Pronto, eu fiz 39 correntinhas, 37 pontos altos. Aí fica um pouquinho menor, mas conforme você vai fazendo e também estica, ó, dá os 21 certinho, tá? Eu preciso de 30 carreiras para chegar nos 27 centímetros dessa parte, porque vai ficar assim, ó. Vai crescer assim, né? E eu preciso, no meu caso aqui, com a minha linha, com o meu ponto, com a minha mão, né? O meu modo de trabalhar, tudo, eu precisei de 30 carreiras para chegar em 27 centímetros. A gente fala 27 centímetros, 21 centímetros, é mais ou menos, pode ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas dá certo. Se quiser aumentar, mas eu quero que o meu fique mais largo aqui, porque o meu peito é maior. Aí é só aumentar de 2 em 2, porque você começou com ímpar, aumentando de 2 em 2, você mantém o número ímpar. Em vez de fazer 37 pontos altos, faz 39, 41, de acordo com o tamanho que você quer que fique, tá? Eu medi no meu corpo, mas eu diminuí um pouquinho, porque a Claudinha, né, a nossa top model, ela é bem magrinha, então fica muito grande nela as coisas. Então fiz um pouquinho menor, talvez caiba em mim apertado, pra gente fazer um troço que fique melhor, mais que assente melhor no corpo da Claudinha, na hora que a gente fotografa, né? Então vamos lá. E agora o que a gente pode... Duas maneiras que a gente pode começar a outra carreira. Ó, terminei com meus 37 pontos altos, viro. Não, vamos começar do tradicional. Faço 2 correntinhas, que já é o meu primeiro ponto alto. Viro, sempre da direita para a esquerda. Venho aqui e sigo ponto por ponto até terminar aqui os 37. Ou eu posso começar com um falso ponto alto. Eu vou virar. Aí eu venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Aí venho nesses dois, tem essas duas alcinhas aqui, venho no meio delas e faço outro ponto baixo. Eu falei ponto alto, mas é ponto baixo.
aberta. Tá aqui o meu ponto alto falso. Ele fica bem cheinho e conforme você completa, você continua, você percebe que não fica quase espaço nenhum. Ó, tá vendo? Fica como se fosse mesmo ponto alto. Já com a correntinha, já fica um espaçozinho. Pode fazer diferença ou pode não fazer diferença. Depende muito de como você vai usar depois esse trabalho. Tá vendo? Esse fio, por ele ser soltinho assim, ele fica bem fofinho, aí fica quase espaço nenhum. Eu já fiz a primeira parte, um deles, né? E eu fiz ele todo, essa parte toda aqui eu fiz com correntinha. Ó, eu não fiz com falso ponto alto, tá vendo? Aí quase não aparece por causa do fio. O fio contribui. Mas quando a gente for fazer essa parte aqui, aí eu fiz com falso ponto alto para não ficar muita diferença, né? Porque vai ficar aparente. Então, assim, essa parte eu vou fazer com correntinha. E a outra a gente vai fazer com ponto alto falso, né? Me engana que é ponto alto, mas não é ponto alto. Eu vou então fazer as minhas 30 carreiras para fazer essa parte aqui e volto pra gente fazer essa parte quadriculadinha aqui. Ver como é que faz, tá bom? Lembra de marcar a carreira. Lembra de contar os pontos, porque a gente... Ah, não precisa contar não, já tem. Aí vai, quando você olha, o trabalho ou alargou ou afinou. Porque você estava conversando, não prestou atenção, pulou um ponto, ou fez duas vezes no mesmo ponto. Então, é importante contar, tá? Todas as carreiras contar. Ah, eu tenho preguiça de contar toda a carreira. Então, conta de 2 em 2, de 4 em 4, mas sabendo que se você errou numa dessas, você vai ter que desmanchar tudo e fazer de novo, tá? Então, eu prefiro contar carreira por carreira para não ter erro. Isso acontece, às vezes eu tô contando, chego aqui na metade, alguém fala comigo, ponto, já me perdi. Eu termino a carreira, aí eu conto, ah, tem 37, ok, continuo. Não tem, eu já vejo aonde que eu errei, vou desmanchando e ajeito. Eu acho melhor você desmanchar 1 ou 2 carreiras no máximo, do que você ter que desmanchar um pedação, porque você viu que ficou torto, porque não contou. Contar não é nada demais, né? São só 37 pontos, muito pouco, tá? Então, eu vou terminar essa parte, que é toda de ponto alto, cheio, e volto pra gente fazer o quadriculadinho, tá bom? Até já! Prontinho. Vamos ver se a gente... Olha lá. 21, certinho. Aqui tem que ter mais ou menos de 27. Ó, 27 certinho, viu? Na minha mão, né? Bom, agora a gente vai fazer essa parte mais quadriculadinha aqui, mais aberta, né? E essa eu vou fazer, ó. Eu terminei a carreira, não boto 2 correntinhas, viro. E essa eu vou fazer o falso ponto alto, porque, como eu já mostrei pra vocês, no que eu já deixei pronto, ó, fica mais simétrico, né? Mais ajeitadinho, mais parecido do que a gente botar 2 pontos altos, ficaria muito fininho, porque ia aparecer mais. Aqui não aparece porque a linha se junta. Então, como é que a gente... Vamos lembrar, tem 2 maneiras de fazer o falso ponto alto. Ó, eu coloco aqui como se eu fosse fazer um ponto baixo, sem correntinha antes. Faço um ponto baixo. Aí vem com a agulha, coloco aqui no meio, tá vendo essas 2 perninhas aqui? Eu coloco aqui no meio das 2 perninhas. Peraí, vamos fazer de novo porque eu não tô enxergando. As 2 perninhas. Ó, tá vendo as 2 perninhas? Faço ponto baixo, aí venho no meio das 2 perninhas, introduzo a agulha, puxo e faço outro ponto baixo. Tá vendo? Aí fica direitinho. E tem outra maneira que eu faço o primeiro ponto baixo.
Tem outra maneira que é assim. Primeiro ponto baixo e uma correntinha. Também dá a mesma coisa. Mas como aquela outra parte eu fiz fazendo 2 pontos baixos, né? Um dentro do outro, eu vou fazer desse jeito também. Fiz um ponto baixo. Vou voltar. Eu desmanchei. Meu último ponto alto eu desmanchei. Ponto alto. Viro da direita para a esquerda. Coloco aqui no primeiro ponto. Dou uma esticadinha, faço um ponto baixo. Venho com a agulha no meio das 2 perninhas. Faço outro ponto baixo. E agora, o que é isso aqui? É um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Então, eu vou botar, agora fiz um ponto baixo, vou fazer uma correntinha. Fiz a correntinha e eu vou pular o próximo ponto. Qual que é o próximo ponto? É esse aqui. Então, esse aqui eu não vou fazer. Eu vou pular. Aí, eu venho direto para esse aqui. Lembrar de botar sempre a correntinha, senão vai ficar junto demais. Esse aqui eu pulo, venho nesse. A primeira carreira a gente tem que ficar se preocupando em pular, mas a outra é só botar um ponto alto em cima de outro ponto alto. A primeira é que você tem que se preocupar em pular. Pulo esse e venho pra cá. Correntinha. Pulo esse e venho para esse. Essa parte vai mais rápido porque a gente faz menos ponto alto, né? Lembrar da correntinha. Tá fazendo, tá no meio do ponto alto, alguém te chama, você fala, espera aí. Termina o ponto alto, faz a correntinha, depois você atende. Senão você pode esquecer, quando voltar, não fazer. É só você olhar, vai ver que não fez, mas de repente pega, começa já a trabalhar, aí percebe que não fez. Eu vou fazer essa carreira toda e vou mostrar como é que a gente faz a próxima. Ó, pulo esse e venho para esse. Pulo esse e venho para esse. Pulo esse e venho para esse. Epa, peguei só uma parte. Não vou fazer nada, viro da direita para a esquerda, aí eu venho aqui, só puxar um pouco. Aí venho aqui, nesse primeiro ponto aqui, ó, introduzo a agulha aqui, tá vendo a correntinha que forma, né? Um ponto baixo. Outro ponto baixo, introduzindo aqui no meio dessas duas alcinhas. Normalmente eu trabalho sem óculos. Vou contar o meu segredo para vocês. Eu trabalho sem óculos e com uma peça bem pertinho do rosto, porque o míope ele não enxerga bem de longe, né? Mas enxerga super bem de perto, então sai tudo muito bem. Mas quando eu tô gravando não dá, né? Como é que eu vou botar perto do meu rosto? Aí vocês não vão ver o que eu quero mostrar. Por isso que às vezes eu fico meio, parece que eu tô confusa, mas não tô. É só porque eu não tô enxergando direito mesmo. Fiz. Ponto baixo. Aí agora, lembrando da correntinha, né? Depois do ponto alto, é falso, mas é ponto alto, correntinha. Aí eu venho nesse aqui, ó, tá vendo? Esse ponto alto tem essa correntinha aqui em cima. Eu venho nesse.
correntinha, venho nesse aqui, ó. Tá aqui o ponto alto, a correntinha tá aqui. Aí, então, eu introduzo aqui. Tem que ser assim, porque se eu não colocar nessa parte aqui, ele não vai ficar certinho. Vamos ver. Vamos ver se eu boto aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Tá vendo? Não fica certinho. É mais fácil assim, mas... Ó. Tá vendo? Ele não fica tão certinho, tá vendo? Aqui fica perfeito, ó. Em cima. Mas aqui botando do lado, não. Ó, ele fica como se estivesse no meio, na correntinha. Aí não vai ter o efeito que a gente quer de quadriculado, que é assim. Tá bom? Então, agora, nesse aqui, tá pedindo quantas carreiras? Eu preciso de 23 carreiras, né, pra lá. Pra dar os 20 centímetros. Esse lado, esse pedaço aqui é menorzinho um pouquinho. Porque é a parte que vai ficar pra trás, depois a gente vai trançar aqui pra prender. Não precisa ser tão grande, porque senão depois a gente não consegue trançar direito. Então, agora eu vou fazer, já fiz uma, né? Comecei a segunda, eu vou fazer mais de 22 carreiras e volto pra gente ver como que a gente faz o nó e o restante, né? Os acabamentos, tá? Então, até já, gente. Pronto. Fizemos as duas partes. Agora a gente vai unir essas duas partes aqui, que vai ser a parte do meio do top, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai escolher o lado que vai ser do avesso e o lado que vai ser do direito. Porque às vezes só fica um fiozinho num lado, ficam uns detalhezinhos que é melhor a gente deixar pra dentro, né? Aí a gente escolhe, vê o que tem algum fiozinho puxado, alguma coisinha que não ficou 100%. E bota para ser o lado avesso. Então, vai botar os dois lados, a gente vai botar com o avesso para cima, tá? Um dos retângulos, a gente não corta o fio, a gente deixa, porque é o que a gente vai usar para fazer a carreirinha de baixo do top. Aí, agora aqui a gente vai marcar mais ou menos umas 3 vezes o tamanho desse retângulo aqui, que é o que a gente vai precisar de linha. Corta. É a mesma linha, tá, gente? Eu só tirei daquele rolo que começou a embolar e botei no cone. Eu não mudei de linha, não. Aí, agora a gente vai precisar da nossa agulha de tapeceiro. Essa linha que eu cortei, né? Que eu vou costurar a parte do meio, fazer aquele detalhezinho que eu chamei de nó, né? No nome do top. Não é difícil e fica bem legal, viu? Pronto, já botei. Aí, agora eu vou fazer o quê? Vou pegar essa, lembrando que essas duas partes aqui são o avesso, é o que vai ficar pra dentro, tá? Fica aqui por cima nesse momento. Aí, eu dobro desse jeito. Esse aqui é a mesma coisa. Eu dobro desse jeito. Encaixo um no outro. Tá vendo? Assim. Assim. E assim. Lembrando que tem que estar certinho no meio, tá? Ó, aqui não ficou certinho, tá vendo? Ó. Então, a gente pode até fazer, sabe o quê, ó? Puxar aqui essa pontinha, que aí a gente garante que vai ficar certinho, né? Isso não vai aparecer, não tem problema. Só mesmo pra gente garantir que não vai sair do meio, ó. Para esse aqui, a gente tem que primeiro encaixar e depois fazer isso. Não dá certo. Tem que encaixar primeiro e depois fazer isso. Porque eu vou encaixar uma ponta e outra, né? Então, vamos lá. Assim. Aí eu venho, boto esse aqui dentro, e esse aqui
aqui dentro. Ó, aqui. E aqui. Prontinho. Agora deu certo. Aí eu boto tudo na mesma direção. E agora eu vou costurar. Vou costurar como? Deixa eu ver aqui, puxar aqui. Pra dar uma firmeza, né? Posso prender também com aquele marcador de ponto, não tem problema. Depois essas linhas aqui a gente vai esconder, óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Então, vamos lá. Agora eu vou costurar. Como que eu vou costurar? Tudo arrumadinho aqui. Lembrando que tem que pegar todas as partes, eu não posso deixar de pegar nenhuma, senão quando eu virar vai dar problema, tá? Aí eu venho com a agulha e começo. Coloco aqui, coloco aqui, coloco aqui e coloco aqui. Eu vou deixar uma pontinha aqui, porque depois eu vou voltar. Aí eu vou dar o nó final. E eu vou fazer assim, de lá pra cá, de cá pra lá. Eu não vou passar por cima, não. Ó, lembrando de pegar todas as partes. Não esquecer de pegar nenhuma. Senão, quando eu virar, essa parte que não pegou vai se soltar e vai estragar o trabalho todo. Mas não tem problema, é só desfazer e fazer de novo. Mas pra quê, né? Se eu posso fazer tudo sem precisar desfazer, só prestar atenção no que eu tô fazendo. 1, 2, 3, 4. Lembrando que são 4 partes. Pode pegar na pontinha mesmo, não tem problema. O importante é não deixar de pegar. Um por um, tá? Ponto por ponto, para ficar bem presinho. Porque essa parte do meio do top, imagina, a pessoa tá vestindo o top e solta. Não dá, né? Tem para imaginar. Só a última para pegar na beiradinha. Agora eu vou voltar. Por aqui. Posso dar uma reforçadinha. Dando um nó aqui, ó, com essas duas pontas, que depois a gente vai esconder. Tudo isso é para garantir que não vai soltar nada. Confiro, tá tudo presinho. Aí agora eu volto. Do mesmo jeitinho que eu vim, eu volto, pegando todas as partes, vai e vem. Fica um acabamento melhor, sabe? Cuidado para não enrugar, tá? Puxa, mas não muito para não enrugar.
Aí agora a gente dá aquela primeira parte que a gente deixou aqui, a gente dá um nó. Vamos cortar, que a gente não vai precisar mais dessa linha. A gente dá 2 nozinhos para prender e depois a gente faz o acabamento, esconde esses fios, tá? Aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Aí agora a gente vai virar do lado avesso e a mágica acontece. Olha o nozinho aqui, que lindo. Essa vai ser a parte da frente do nosso topzinho. Olha que legal que fica. Não é? Legal? Aí agora a gente vai fazer como tá como tá escrito aqui, eu não botei aqui, porque não tem as duas partes. A gente vai unir essas duas partes assim, botando esse ponto aqui, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, nessa parte aqui de baixo. Eu vou fazer mais ou menos 4 carreiras, tá? Aí como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, aí quando chegar aqui nessa parte, a gente vai fazer correntinha e depois continua, tá? Mas se eu começar fazendo ponto alto aqui e aqui correntinha, vai ficar diferente. Então, o que a gente tem 2 opções de fazer. Eu venho com ponto baixíssimo aqui, aí quando chegar aqui nessa parte, né, que é a parte que vai ficar solto, eu faço as correntinhas, depois continuo com ponto baixíssimo e volto fazendo o meu pontinho de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ou eu posso pegar um fio, prender aqui, fazer as correntinhas, prender aqui e depois vir direto fazendo o ponto alto. Fica na opção de cada um. Eu vou optar por fazer as correntinhas aqui. Por quê? Porque economiza a linha, né? Se eu vier fazendo ponto baixíssimo aqui, além de dar um volume maior aqui depois, por mais que o ponto baixíssimo não apareça, depois eu venho com outro ponto por cima. E também gasta mais linha. Então, eu vou ver o lado que eu acho que tá mais legal para ficar para a parte de cima. E prendo a linha aqui mais ou menos, né? Onde começa a curva, aqui mais ou menos, conta direitinho as carreiras. E a gente faz as correntinhas. Depois volta e... Então, vamos ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vão aqui mais ou menos, ó. Eu prendo aqui. Puxo aqui. E começo. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Posso também fazer isso com fita métrica, ó. Aqui tem 9,5. Aqui tem 9,5. Vamos botar 10 então, né? Já que a gente vai fazer com fita métrica. 10 centímetros. É aqui. Nesse ponto aqui. Então, vamos lá. Ah, mas eu vou começar por esse lado aqui, né? Que é melhor. Eu vou trabalhar de frente, né? Então, vamos lá. Vamos medir 10 centímetros. Aqui. Aqui. Faço aquele nozinho inicial. Essa aqui é a linhazinha que sobrou da costura aqui do meio. Tudo se aproveita. Uma das desvantagens que eu falo, ele fica desfiando, aí é ruim da gente trabalhar em certos momentos.
Mas ele é tão macio, um fio tão macio para roupa, eu acho maravilhoso. Vamos confirmar. 10 centímetros é aqui. Aí agora eu vou fazer as correntinhas. Quantas correntinhas? Vamos ver, a gente vai medindo e ver. Não pode ficar muito frouxo, senão vai estragar o trabalho, tá? Vem aqui. E começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá pequeno. 11. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou medir aqui 10 centímetros. 10 centímetros que vai dar aqui. Vamos botar. Porque também não pode ficar muito frouxo, senão quando a gente botar o ponto, ó, vai ficar assim. Vai comprometer? Vamos ver. Se a gente achar que vai comprometer, a gente bota mais um pouquinho. Tá vendo? Vai ficar muito justo. Então vamos botar 30 para ver. 21, 22, 23, 24, vamos fazer 25. Vamos confirmar se tem 10 centímetros. Como a coisa é simétrica, a gente tem que estar sempre confirmando, tá? Ó. A gente lembra que conforme a gente vai botar o ponto aqui, vai dar uma aumentada, mas tá dando um volumezinho aqui, então vamos para 30. Não pode ficar frouxo demais, mas também não pode ficar apertado demais. 26, 27, 28, 29, 30. Eu acho que agora tá bom. Ó. Aí eu venho aqui, começo daqui com o nosso pontinho, venho, passo por aqui e venho pra cá. Eu vou fazer 4 carreiras assim. Eu acho que com 30 dá. Tá vendo? Eu acho que dá certinho. Aí eu vou prender aqui. E agora eu vou começar o meu pontinho. Preciso disso tudo aqui. Então vamos lá. Tem que ver agora onde tá a ponta. Ó, a ponta com que eu deixei sobrar tá aqui. Esse aqui é o lado direito. Aí não tem problema por onde que eu vou começar, porque é carreira de vai e vem. Se fosse carreira de redonda, eu tinha que começar pelo lado direito, tá? Mas como é carreira de vai e vem, aí a gente vai fazer aquilo. No meu primeiro pontinho aqui, eu vou fazer aquele ponto alto falso, né? Ponto baixo. Outro ponto baixo e uma correntinha, né? Que é a de separação. Aí eu venho trabalhando aqui como a gente trabalhou até agora. Nesse ponto aqui a gente não precisa se preocupar.
É só fazer o ponto baixo, ponto alto, correntinha, ponto alto e pegar no próximo ponto alto da carreira anterior. Quando chegar nas correntinhas é que a gente tem que fazer aquelas contas. Como aqui é a junção, né, do início e do fim da carreira, é mais difícil. Depois fica volta ao normal na próxima carreira. A gente está pegando a lateral, né? A gente não está pegando o ponto no meio. Eu vou deixar para cá, ó. Quando eu chegar aqui, eu prendo ele. Escondo, né? Prendo, escondo. Mesma coisa, um ponto alto, uma correntinha em cima do ponto alto da carreira anterior. Isso não tem mistério. A gente já fez 46 vezes isso, né? Foram 23 carreiras de cada lado. Só é um pouquinho mais difícil porque a gente tá pegando a lateral e não por cima do ponto, como a gente fez nas outras carreiras. Mas é só essa aqui. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Correntinha, aí, ó, tá vendo aqui? Eu pulo esse e venho pra essa junção aqui. Aqui é a mesma coisa, pulo esse e venho pra essa junção aqui. A gente tá pulando o ponto deitado, né? Dessa vez. Porque a gente tá fazendo na lateral. Deixa eu só mudar o cone de lado, porque tá me atrapalhando. Pronto. Pera aí, ó. Eu não fiz a correntinha, tá vendo? Aquilo que eu falo. Fiz o ponto, mas não fiz a correntinha. Quase que eu faço besteira. Isso que eu falo. Terminou, fez o ponto alto, faz logo a correntinha, para se você for falar com alguém, não esquecer. Ó, vou deixar essa. Ó. Eu vou só botar um pouco para dentro aqui, para ficar mais fácil da gente prender. Que aí ele vai ficar escondidinho, entendeu? Ninguém vai ver. Que a gente vai estar costurando por cima, vai ficar escondido e preso, né? Que é melhor ainda. Vou deixar pra cá, porque aqui que é o avesso, né? Então, vamos lá. Aqui e aqui. Começaram as correntinhas. Aí agora a gente vai fazer igual a gente fez no início. Vamos pegar correntinha, vamos enfiar na correntinha. Vou fazer no ponto alto. Correntinha, pulo uma correntinha de base. Aqui, ó. Uma correntinha, pulo, pego essa aqui. Eu posso fazer esse aqui pegando pela correntinha de trás também, pela argolinha de trás. Pulo esse, pego esse. A gente vai fazer 4 carreiras dessa aqui, tá? Eu só quero chegar lá no final pra gente ver se deu certo, se precisa botar mais. Eu acho que não, ou menos, né?
Vamos ver. Eu acho que é isso mesmo, olha, deu certinho. Tá vendo? Aqui agora eu vou continuar até o fim. Vou fazer 4 carreiras de ida e volta. Quando eu terminar as 4 carreiras, eu já vou ter escondido esses fios todos bonitinhos. E a gente vai ver como a gente vai fazer as alças. Que a gente vai costurar, vai trançar nessa parte aqui, quadriculadinha, tá bom? Então eu vou terminar o meu aqui e volto pra gente ver como é que faz a alça. Até já, pessoal. Prontinho, ó. As 4 carreirinhas aqui. Já coloquei aqui com fio duplo, tá? Pra ficar, além de ficar mais confortável, ficar mais firme. Coloquei assim, ó, encaixei aqui, né, o nozinho inicial e fiz correntinha. Fiz 300 correntinhas, tá? Aí agora a gente vai prender. Vou botar do lado avesso, botar assim, ó, porque vai ficar assim atrás, né? Pode se prender de várias maneiras, aí vai ficar a critério de cada um. Posso vir cruzando aqui assim e entrando, intercalando, ó. Vamos fazer cruzando. Começo aqui, aí posso vir, aí pulo, né, porque vai ser daquele lado ali, aí venho nesse, aí volto pra cá, pulando eu posso pular de 2 em 2, até que para não ficar muito apertadinho, né, aqui, aí pulo 2, aí venho no terceiro. Aí assim eu faço, eu vou intercalando. Aqui. Primeiro. O 2, venho no terceiro. E assim eu faço até o final. A gente vai fazer só até aqui, ó. Essas 4 aqui a gente não vai colocar. Pra deixar um pouquinho soltinho. Aqui no final botei um pouquinho mais para ficar igual. Aí vem aqui, a gente dá uma ajustada, né? Porque é muito grande aqui. Pronto. Posso deixar esticadinho e posso deixar enrugadinho também. Aí aqui no final eu faço um laço. Tá sobrando muito porque não tem nada ali, né? Não tem corpo ali para dar volume e diminuir um pouco mais o coisa. Mas fica assim, ó. Aqui, e na frente fica assim. Essa parte aqui fica bem entre as mamas, né? As mamas aqui vai ficar um pouquinho da barriguinha aparecendo. E atrás fica um pouquinho solto aqui para dar conforto para pessoa. Mas se quiser chegar até o final, não tem problema, vem até o final, é de acordo com quem queira. Se não quiser fazer assim, ó, cruzando, esse vem pra cá, esse vem pra cá, pode fazer aqui assim, entendeu? Se quiser fazer um intercalado maior, se quiser fazer em 1 por 1, aí fica a critério de quem vai usar, porque isso aqui pode se mudar de acordo com quem vai usar, tá bom? Então, esse, então, é o nosso projeto de hoje, é esse. A pontinha eu deixei assim mesmo de propósito, para dar esse... Pode desfiar também isso aqui e deixar desfiadinho, aí fica a critério de quem tá fazendo. Pode botar uma continha aqui também, aí fica a critério de quem tá fazendo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu agradeço aos inscritos, aos que acompanham a gente.
A opinião de vocês é muito importante, do que vocês acham que precisa melhorar. A gente está sempre aberto a isso, tá? Fiquem com Deus, que Deus nos proteja, nos ilumine sempre. Até a próxima. Tchau!